Olá, Deus abençoe a todos. Pastor Jefferson aqui mais uma vez para mais um dia da contagem do Homer. Novamente estou fazendo à noite, agora são 11h42 para mim aqui nos Estados Unidos, já meia-noite, 42 horário em Brasília. E por isso meu tom de voz tem que estar um pouco mais moderado. Mas eu estava revendo o texto áureo da nossa contagem, que é Levíticos capítulo 23, versículo 15 em diante. E quando chega no versículo 18, o texto fala sobre o cerimonial da oferta, do holocausto que deveria ser oferecido ao Senhor. Nós temos a lista do que Deus queria e o seu cerimonial, e diz assim, também com o pão, vou voltar no 17, diz, das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Esse pão era de trigo, porque essa oferta já é a do Pentecoste, quando termina a contagem. Mas o princípio era o mesmo para a oferta de cevada. Também a diferença é que a oferta de cevada era sem fermento, né? E no verso 18 diz também, com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros, holocausto serão ao Senhor, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Verso 19, também oferecereis 1 bode para a expiação do pecado e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então, observe uma coisa, eu quero mostrar para vocês 2 coisas. Primeiro, nós temos 7 cordeiros, né? Depois nós temos 1 novilho, já são 8 animais, depois 2 cordeiros, são 10 animais, aí nós temos manjares, libação, depois nós temos 1 bode, 11 animais, e diz, e 2 cordeiros de 1 ano, 13 animais. No verso 20 diz que, então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante ao Senhor, com os 2 cordeiros. Eu vou ter que desmembrar isso aqui em vários vídeos, não tem como explicar tudo isso que eu li em um vídeo aqui de 3, 4, 5 minutos, que é o que eu tenho procurado fazer. Então eu vou por etapas, tá? A primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os 7 cordeiros, tá? Eu vou tentar abordar um ponto de cada vez para ajudar na compreensão, já que muitos de vocês tomam esses vídeos como uma oportunidade de aprendizado. O texto diz, verso 18, também com o pão oferecereis 7 cordeiros. Muito curioso, porque logo na frente você vê que tem 2 carneiros, são os mesmos animais, a diferença é só a idade. E de novo nós encontramos no verso 19, nós temos mais 2 cordeiros, tá? Então, se são 7 cordeiros, depois tem mais 2 cordeiros, por que Deus não disse 9 cordeiros, certo? Por que Deus separa? Diz, não, eu quero 7, depois eu quero 2. É porque os números são importantes. Essas coisas não são por acaso. Da mesma forma que os 2 cordeiros do versículo 19 aparecem separadamente, porque há uma razão, os 7 também do versículo 18 não estão aqui por acaso. Então eu vou focar nesse 7 agora, tá? Nós sabemos que 7 é o número da perfeição. Também é o número da soberania divina. Toda vez que Deus, ou na maioria das vezes que Deus está fazendo algo soberano, algo que está ligado à sua onipotência e à sua soberania, para quem ele não dá satisfação nenhuma, ele apenas anuncia que aquilo vai acontecer, porque ele é soberano. Em muitos casos na Bíblia, muitos casos proféticos, nós temos o número 7 envolvido. Muitos casos. No livro de Ezequiel, por exemplo, principalmente depois ali do capítulo 40 para frente,
nós temos uma abundância de números 7. Aparecem em várias situações, em medidas, em sacrifícios, uma série de coisas, falando logicamente da restauração absoluta de Israel no milênio. Na profecia que determina o destino da nação de Israel desde Daniel, aliás, desde a saída, né, do decreto de Ciro de libertar o povo até o fim da grande tribulação, que o Senhor dá para Daniel, o número 7 está lá, porque o Senhor diz 70 semanas. Está lá o número 7 inicialmente. 70 não é outra coisa senão 10 vezes o número 7. Portanto, é uma perfeição absoluta. Se 7 é perfeição, 10 vezes o número 7 é uma perfeição absoluta. É uma soberania contra a qual você não pode lutar. Então nós temos uma profecia de 490 anos, 70 semanas de anos, né? 490 anos. Essas 70 semanas, elas são determinadas por Deus. Tanto que se você ler Daniel capítulo 9, você vai ver que o texto diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade. O anjo diz para Daniel: determinadas. Ou seja, é uma soberania de Deus. Pode espernear, pode chorar, reclamar, fazer o que você quiser. Israel pode reclamar, pode falar o que quiser, as nações, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, China, podem fazer o que quiserem. Isso está determinado, ponto final. Não adianta choro, não adianta lamento. 7 tem a ver com a soberania de Deus e a sua perfeição. Então, quando o texto abre falando sobre as ofertas e a cerimônia de holocausto, falando sobre 7 cordeiros, a primeira coisa que me vem à mente é que Deus estava mostrando para o povo, ou dando ao povo, um mecanismo, uma oportunidade de declarar a soberania de Deus. Era um sacrifício que apontava para a grandeza, a soberania de Deus absoluta, a sua onipotência, a sua onisciência. Deus sabe de tudo, Ele pode tudo, Ele faz o que bem entende, o que bem quer. Né? No Jeremias 18, né, onde o Senhor fala com o povo de Israel, através de Jeremias, na casa de um oleiro, o Senhor diz claramente: eu sou o oleiro, vocês são o barro, eu faço o que eu quero. O barro não diz para o oleiro: por que você está fazendo isso? Por que você fez de mim um vaso desse jeito? Por que você não fez um vaso daquele outro jeito? Não, o barro não fala para o oleiro o que ele deve fazer. O Senhor é soberano. Então, eu deixo o vídeo de hoje aqui com esses 7 cordeiros para que você entenda. Nós estamos na contagem do Homer. Hoje é o dia 14. Contagem do Homer. Quanta coisa que o Senhor tem nos falado desde o dia 1º até hoje, o dia 14, fechando a 2ª semana do Homer. Que o Senhor não quer que esqueçamos jamais é que Ele é Deus. Ele está sentado sobre um trono, aliás, o único trono que governa o universo. O diabo não tem governo no universo, o diabo não tem governo na terra, o diabo não tem governo em lugar nenhum, eu e você não temos governo de nada, nem os presidentes, nem os reis da terra governam absolutamente nada. Tudo está debaixo da soberania de Deus, nada foge do controle do nosso Deus. E talvez essa palavra de hoje, ela veio para colocar fé no coração de alguém. Quem sabe alguém que está me ouvindo aí agora está precisando ter a sua fé fortalecida, né, fortificada, com esse vídeo, para você entender que dentro da contagem de hoje, e caiu exatamente no dia 14, né? Hoje na 2ª semana, o destaque desses 7 cordeiros. Vamos oferecer, eu quero que vocês ofereçam 7 cordeiros sem mancha. Depois vem os outros, eu vou falar dos outros depois. 7 cordeiros sem mancha, ou seja, nunca se esqueça que o seu Deus é soberano. O seu Deus governa, Ele não é um Deus mole, Ele não é um Deus frouxo, Ele não é um Deus falido, fraco. Ele é um Deus todo-poderoso, o seu braço é como braço de ferro. O seu poder é inconcebível, nós não conseguimos nem entender a grandeza desse poder. Olha para o tamanho do universo, por isso que quando Deus falou com Abraão dentro da tenda, ele falou: sai do lado de fora, olha para cima, conta as estrelas. Aquilo ali foi uma forma de Abraão se perder naquela imensidão, para ele entender o seguinte: quem está falando comigo não é um Deus qualquer, não é um Deus cananeu. Isso aqui não é Baal, isso aqui não é
Acerate, isso aqui não é, sabe, Dagon. Está na cara que isso aqui não é um Deus qualquer, um Deus fajuto. Quem está falando comigo é o Deus da imensidão, é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que governa, que exerce domínio sobre tudo e sobre todos. E eu deixo você com esta palavra hoje, para a glória do nome do Senhor, para que o seu coração seja fortalecido e você vá dormir. Outra vez você está assistindo esse vídeo pela manhã do dia seguinte, não tem problema. Acorde e comece o seu dia fortalecido com a sua fé renovada no Senhor nosso Deus. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Hoje é o 14º dia do Homer, completando a sua segunda semana. Deus te abençoe, mantenha a sua fé elevada, porque Deus está no controle de tudo.